Doação ou inventário? Financeiramente falando, o que vale mais a pena? Vou falar sobre isso de forma simples, didática, rápida e sem juridiquês. Vambora! Fala pessoal, Carlos Nascimento. Uma dúvida muito recorrente é essa, o tema desse vídeo. O que vale mais a pena? Fazer a doação dos bens, do patrimônio, vamos tratar aqui dos imóveis, ou deixar para que os herdeiros façam o inventário? Financeiramente falando, o que é mais viável? Então vamos esclarecer a diferença primeiro entre doação e inventário. Doação, o proprietário do bem que será doado faz em vida. Ele vai ao cartório e fala assim, eu quero doar este imóvel para os meus filhos. E então o imóvel, os imóveis, são doados para os filhos e passam a ser de propriedade dos filhos. Com usufruto, sem usufruto, aí é outra história. Essa é uma coisa. Ou vamos até aprofundar um pouquinho, entrar nessa questão do usufruto. O pai pode doar e falar assim, é dele, está no nome dele, é de propriedade dele ou deles, dos filhos. Porém, enquanto eu e a minha esposa, a mãe, estivermos vivos, somos nós que temos direito de desfrutar desse imóvel. Somos nós que podemos morar, se alugar, nós vamos receber o aluguel, enfim. O uso e os frutos daquele imóvel pertencem ainda aos pais, mesmo que já tenham transferido esses imóveis para os filhos, certo? Doação. Isso é opcional, pode doar com usufruto ou não, pode doar sem usufruto e deixar tudo por conta dos filhos, é tudo deles, eles fazem o que quer. Inventário. O inventário é feito após o falecimento. Obviamente, após o falecimento, não dá mais para a pessoa falecida falar eu quero doar, certo? Então, obrigatoriamente, para que esses bens sejam transferidos dos falecidos, ou tecnicamente falando do espólio, que é o nome que se dá ao conjunto de bem das pessoas falecidas, para que esse bem deixe de estar em nome do espólio e passem para o nome dos herdeiros, é necessário fazer o inventário. Isso não se faz de forma automática após a morte. É necessário o inventário. Via de regra, os custos tanto da doação quanto do inventário, e eu vou tratar aqui de inventário extrajudicial, porque é possível fazer um inventário judicial e é possível fazer um inventário extrajudicial em cartório. É muito mais viável, é muito mais negócio, é muito mais célere, mais rápido. E em alguns poucos casos, em algumas exceções, é obrigatório fazer na justiça. Mas eu vou tratar aqui do inventário de cartório, que é mais certo responder à pergunta desse vídeo. O que vale mais a pena entre doação e inventário? Se a gente partir para o inventário judicial, a gente entra em uma outra esfera um pouco mais complicada. Então vamos falar de inventário extrajudicial. Quais são os custos do inventário extrajudicial, que é feito no cartório, e da doação, que também é feita no cartório? Escritura pública, ITCMD, que é o imposto do inventário, o imposto da doação, é chamado Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Ou seja, o imposto que é pago quando se morre alguém no inventário ou quando é feita uma doação. Esse imposto, em alguns estados, ele tem uma alíquota fixa. Aqui no estado de São Paulo é de 4% sobre o valor dos bens. Em outros estados que tem alíquota fixa, tem de 2%, tem outras alíquotas diferentes. E em muitos estados, essa alíquota é progressiva, semelhante ao imposto de renda. Quanto maior o valor dos bens que estão sendo transferidos, maior a alíquota. Mas as certidões, algumas certidões que são necessárias no momento tanto da doação quanto do inventário. E o registro dessa escritura no cartório de registro de imóveis. Tanto no inventário quanto na doação vai ter os mesmos custos. Se os imóveis se for fazer daquele imóvel de 100 mil, o custo do inventário e da doação será o mesmo, certo? Mas Carlos, então não muda nada? Muda. No inventário é necessário a contratação de advogado, quando na doação não é necessário.
Você pode ir sozinho ao cartório e fazer a doação. Já o inventário não. É requisito a contratação de um advogado. E dependendo do patrimônio que está envolvido nesse inventário, os honorários do advogado podem ser bem grandes. E aí sim vai dar muita diferença de valor, certo? Então, basicamente, entre uma coisa e outra, existem aí algumas questões que a gente pode mexer, como o usufruto na doação ou não. Isso pode dar uma variação de valor, tudo. Mas, basicamente, se a gente tratar uma doação e um inventário no mesmo patamar, dos mesmos valores, a diferença vai ser essa: os honorários advocatícios. Então, sim, vale mais a pena fazer a doação do que deixar para que os herdeiros façam depois o inventário e acabem dependendo de um processo de inventário, que por mais rápido que seja, nunca vai ser tão rápido quanto uma doação, certo? Além dos custos com os honorários advocatícios. Espero ter ajudado, ter esclarecido. Se você puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que isso ajuda, motiva bastante a gente e não custa nada para você. Um abraço, Deus te abençoe.